integral de 3 dividido pela raiz quadrada de 9 menos 4x² dx. Tá? Lembre-se, a substituição trigonométrica ela acontece em 3 situações. Quando eu tenho seno, tangente e secante. Nós usamos essas 3 funções. E essas 3 funções são usadas, nós temos 6, né, chamadas cofunções, que é o cosseno, a cotangente e a cossecante. Só que nós evitamos as cofunções porque suas derivadas são negativas, né? Derivada de seno é cosseno, é positivo, derivada de tangente é secante ao quadrado, derivada de secante é secante vezes tangente. Então são funções positivas, sem o sinalzinho de menos. Isso evita erros de sinal. Que não quer dizer que você não poderia usar as outras, poderia também. Não usamos essas porque elas facilitam as continhas. Bem, o que nós vamos fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou destacar qual é o caso, né? Qual é o caso, qual é a relação trigonométrica que nós temos aí. A relação trigonométrica que envolve seno e cosseno é a seguinte. Nós sabemos que seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então daqui nós tiramos que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, desta relação trigonométrica aqui, é que nós tiramos um caso de substituição trigonométrica, que é o caso em que eu tenho uma constante, a ao quadrado, menos uma função u ao quadrado. E isso gera a seguinte substituição. U é igual a vezes o seno θ. Tá? Procure perceber a relação. A ao quadrado é uma constante, que é o que nós temos aqui, 1. O ao quadrado é uma função, que é o que nós temos aqui, uma função trigonométrica seno ao quadrado. Tá? Então essa forma sai desta relação trigonométrica. Isso aqui aparece na nossa integral. Perceba que eu tenho uma constante a ao quadrado, que é o 9. 9 é 3 ao quadrado. E tem uma função u. Aqui é importante, tem uma função u que está ao quadrado. Então, quem está ao quadrado aqui? Se você observar o que está ao quadrado nessa parcela, é o 2x. Então, u é igual a 2x. Tá? 2x ao quadrado é o 4x². Então, nós vamos usar isso aqui para fazer a nossa substituição. Vamos começar a resolver a nossa integral, né? Primeiro, eu vou observar exatamente isso que eu falei. Ó. U ao quadrado, quem é u aqui? 2x. Então, antes de começar a resolver aqui, fazer as nossas substituições, eu vou alterar essa integral. Essa integral aqui, na verdade, é a integral de 3 dividido pela raiz quadrada de 9 menos 2x ao quadrado. Então essa é a nossa integral. Aí ela se encaixa nessa forma. A ao quadrado é o 9. Então a igual a 3, né? 3 ao quadrado é 9. U ao quadrado é o 2x. U ao quadrado é 2x ao quadrado, que vai gerar o nosso 4x². Então a igual a 3, U igual a 2x. E aí nós vamos começar a fazer aqui as nossas substituições, tá? Primeira substituição, né? U igual a 2x. Né? Lembre-se que u parece aqui u igual a 2x. Se u é igual a 2x, eu vou precisar do diferencial de u, que é a derivada de u, 2 dx. Como eu vou fazer uma substituição, né? Vou substituir aqui o 2x por u, 2x é igual a u, mas eu vou substituir dx também, então eu preciso do dx. Então quem é o dx? O dx é o du dividido por 2. Né? Então esse conjunto aqui de operações vai fazer a minha primeira mudança de variável. Perceba que eu vou ter duas mudanças de variáveis aqui. Primeiro eu vou transformar essa integral em relação a x em uma integral em relação a u. Ou seja, isso aí vai virar a integral de 3 dividido pela raiz quadrada de 9 menos 2x, que é igual a u. 9 menos u ao quadrado vezes dx. dx é o du sobre 2. Que vai ser igual a... Bem,
Vamos terminar a continha, né? Perceba que tem uma constante aqui, uma constante aqui. Então essas constantes eu tiro da integral. 3 sobre 2 vezes a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 9 menos u ao quadrado de u. Então essa seria a primeira mudança de variáveis. Eu mudei aqui da variável x para a variável u. Ainda não é a minha substituição trigonométrica. Agora eu vou fazer a minha substituição trigonométrica. Perceba que 9 menos u ao quadrado, eu caio nessa situação. Ó. 9 é o 3 ao quadrado, menos u ao quadrado. Então eu vou fazer agora u igual a 3 seno θ. Então eu vou fazer uma outra mudança de variável. U igual a 3 vezes o seno θ. Então agora eu estou fazendo a minha mudança de variável para funções trigonométricas, né? A ao quadrado menos u ao quadrado, ó, a ao quadrado 9 menos u ao quadrado, então faço u igual a seno θ. Então u igual a 3 seno θ. Eu vou substituir aqui, vou precisar do du. Então quem é o du? O du é a derivada de u em relação a θ de θ. Então derivada de seno é cosseno, 3 vezes cosseno θ de θ. Tá? Aqui eu tenho um outro conjunto de operações que vai mudar agora essa integral em relação a u para uma integral em relação a θ. Então como é que vai ficar essa integral, né? Essa integral vai ficar 3 sobre 2 vezes a integral de 1 sobre a raiz quadrada de, né? Lembre-se, é 9 menos u ao quadrado. Então 9 menos 3 vezes o seno θ ao quadrado, vezes du. Quem é du? É o 3 vezes cosseno θ de θ. Então você transformou sua integral agora em uma integral em relação a u para uma integral em relação a θ, né? Qual que é a vantagem disso? Aparentemente ela parece ser mais complexa, né? Mas a vantagem é que eu vou poder usar relações trigonométricas para poder fazer as simplificações, né? Vamos ver como é que vai ficar essa integral. Isso aqui vai ficar igual a 3 sobre 2 vezes a integral de 1 sobre a raiz quadrada de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, vezes 3 vezes cosseno θ de θ. Tá? Então isso tem a sua integral. Tem. Perceba que a única operação que eu fiz foi fazer o quadrado, né? 3 ao quadrado, 9 seno ao quadrado de θ. 9 é fator comum, vou colocar em evidência, né? Isso aqui vai ser igual a 3 sobre 2 vezes a integral de... Aqui vão começar as nossas simplificações, né? 1 dividido pela raiz quadrada de 9, que eu vou colocar em evidência, vezes 1 menos o seno ao quadrado de θ, vezes 3 vezes cosseno θ de θ. Bem, que vai ser igual a 3 sobre 2 vezes a integral de 1. Bem, como isso aqui é um produto, raiz de 9 é 3, vezes a raiz quadrada de... Lembre-se, as relações trigonométricas, né, a transformação dessa integral em uma integral com relações trigonométricas foi exatamente para poder aproveitar essas relações. 1 menos seno ao quadrado, ó, 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado é a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ, vezes 3 vezes o cosseno θ de θ, tá? E aí começam as nossas simplificações. Primeiro, né? Primeiro esse 3 aqui, ó, que vai desaparecer. Então nós começamos aí a fazer as simplificações. Lembre-se que a raiz quadrada de cosseno ao quadrado,
A raiz quadrada cancela o quadrado, então o quadrado sumiu. Mas sobrou um cosseno aqui. E eu tenho cosseno θ aqui, cosseno θ aqui. Também vou simplificar, tá? Então o que sobrou dessa operação toda, né? Sobrou 3 sobre 2 vezes a integral, né? Tem nada aqui de dθ, integral de dθ. Então perceba que a nossa integral praticamente sumiu, né? Ao transformar essa integral aqui em termos de u nessa integral trigonométrica e usando as relações trigonométricas, nós simplificamos ao máximo. Integral de dθ, né? A integral é o antidifferencial, vai cancelar o diferencial, a integral de dθ é o próprio θ. Então isso aqui, ó, a resposta em relação a θ é 3 sobre 2 vezes θ, né? A integral de dθ é o próprio θ, mais a constante c. Então essa é a sua resposta, né? Para essa integral aqui. Só que o que é θ, né? A gente tem que voltar agora, né? Tá? Voltar agora para a nossa variável x. Lembre-se, a nossa resposta dessa integral aqui é em termos de x. E para chegar naquela resposta, nós fizemos duas substituições, né? Passamos de x para u e de u para θ. Então agora eu tenho que voltar. Eu tenho que sair de θ para u e de u para x, né? Então vamos fazer aqui agora as nossas observações para poder fazer esse retorno aí, né? O que é θ? Lembra? U é 3 seno θ. U igual a 3 seno θ. Então você sabe que o seno θ, né, é U sobre 3. Então você sabe que o seno θ é U sobre 3. Mas ao mesmo tempo, ó, voltando, né, você sabe que U é 2x. Então, na verdade, o seno θ é o 2x sobre 3, ó. Você está voltando, ó. Você sabe que U é o 3 seno θ. Então, seno θ é U sobre 3. Então, volta. Mas quem é U? É 2x. Então, quer dizer que o seno θ é 2x sobre 3, né? Na verdade, o que eu tenho, se eu sei que o seno de θ é 2x sobre 3 e θ é um arco, então quem é θ, né? Vou colocar a resposta aqui, ó. θ é igual ao arco de seno 2x sobre 3, né? Então nós fazemos a volta aqui, né? Então θ é o arco de seno 2x sobre 3. E aí nós vamos colocar essa resposta na sua resposta integral aqui, né? Tá? Essa observação aqui, ó, é uma observação à parte. Nós vamos usar essa observação para dar essa resposta aqui em termos de x, né? Então qual que é a sua resposta para essa integral? Então ela é igual a 3 sobre 2, né? Vezes θ. Mas quem é θ, né? Lembra, fazendo a volta aqui nas suas substituições, seno θ é U sobre 3, U igual a 2x, então quem é θ? θ é o arco cujo seno vale 2x sobre 3. Então θ é o arco cujo seno vale 2x sobre 3 mais a constante c de integração. Então essa é a resposta para essa integral aqui, ó, uma integral em relação a x, né? E para poder resolver nós fizemos duas transformações. Nós saímos de uma integral em relação a x, passamos para uma integral em relação a u. Da integral em relação a u, fizemos outra substituição, caímos numa integral em relação a θ, uma integral trigonométrica. Essa integral foi resolvida, obtemos a resposta em relação a θ. Aí você volta, né? Seno θ é U sobre 3, então você voltou aqui, ó. Mas quem é U? Você voltou aqui, U é 2x. Então seno θ é 2x sobre 3. Então quem é θ? Se o seno de θ é 2x sobre 3, θ é um arco. Mas qual é a característica desse arco? É um arco cujo seno vale 2x sobre 3. Essa é a sua resposta.